O gloriosa Virginum, sublimis intersidera, qui te creavit parvulum, lactente nutris subere. Quod tristis absumit, tureris salmo germine, intentot astra flebiles, celi recludis cardine. Tu regis altia et aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus est Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um pároco de aldeia, por Jorge Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Efraim. Muito obrigada, querido, mais uma vez. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você estará também fazendo parte dessa comunidade, auxiliando o crescimento do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. Dê uma olhada, fique por dentro. E eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos os inscritos e ouvintes. Eu peço também para que, por favor, orem por mim, rogando a Deus, nosso Senhor. E eu desejo a todos uma boa leitura. Estamos ainda na segunda parte. Com o primeiro pretexto que encontrei, o pagamento da missa que a senhora Condessa manda celebrar semestralmente pelos mortos da família, fui esta manhã ao castelo. Minha agitação era tão grande que na entrada do jardim parei durante um bom tempo olhando o velho jardineiro Clovis recolhendo ramos secos, como de hábito. Sua calma fazia-me bem. A criada demorou alguns instantes e lembrei-me subitamente com terror que a condessa já me tinha pago no mês passado. O que dizer? Pela porta entreaberta via a mesa posta para o café da manhã, que certamente tinha acabado de tomar. Tentei contar as xícaras. As cifras embaralhavam-se na minha cabeça. Na entrada do salão, a senhora Condessa me observava, há pouco tempo, com seus olhos míopes. Acho que ergueu os ombros, mas sem maldade. Isto podia significar: pobre rapaz, sempre o mesmo, não vai mudar nunca, ou qualquer coisa parecida. Passamos para uma pequena peça ao lado da sala de visitas. Apontou-me uma cadeira e, como eu hesitasse, acabou ela mesma arrastando-a até mim. Minha fraqueza me envergonhava. Venho falar da senhorita, sua filha, disse eu. Houve um momento de silêncio. Tenho certeza de que entre todas as criaturas sobre as quais vela dia e noite a doce providência de Deus, eu era certamente uma das mais abandonadas, das mais miseráveis. Mas todo amor próprio estava como que morto em mim. A senhora Condessa deixou de sorrir. Estou ouvindo, disse. Fale sem medo. Acho que sei muito mais do que o senhor sobre essa pobre criança. Minha senhora, retomei, o bom Deus conhece o segredo das almas, somente ele.
Os mais clarividentes enganam-se facilmente. E o senhor, Ela fingia avivar o fogo com uma atenção apaixonada. O senhor está entre os clarividentes? Talvez me quisesse ferir. Mas eu era nesse minuto completamente incapaz de me sentir ofendido. O que prepondera sempre em mim normalmente é o sentimento da impotência de todos nós, pobres seres, da nossa cegueira invencível, e esse sentimento era então mais forte do que nunca. Era como uma prensa que me apertava o coração. Minha senhora, disse eu, por mais alto que a riqueza ou o berço nos tenham colocado, somos sempre servos de alguém. Quanto a mim, eu sou o servo de todos. Mais ainda, servo é uma palavra muito nobre para um infeliz mísero padre como eu. Eu deveria dizer uma coisa de todos, ou menos ainda, se for a vontade de Deus. E é possível ser menos que uma coisa? Há coisas descartadas, coisas que se jogam fora, porque não servem para nada. E se, por exemplo, eu fosse declarado por meus superiores como incapaz de cumprir modesto cargo que me foi confiado, seria uma coisa descartada. Com essa opinião sobre si mesmo, acho que é bastante imprudente ao pretender não pretendo nada. Respondi. Esse atiçador não passa de um instrumento em suas mãos. Se o bom Deus lhe tivesse dado um pouco de consciência a fim de que pudesse colocar-se por si mesmo nas suas mãos quando precisasse dele, seria mais ou menos o que sou para todos vocês, o que eu gostaria de ser. Ela sorriu, embora seu rosto certamente exprimisse algo bem distinto da alegria ou da ironia. Eu, aliás, estava bastante surpreso com minha calma. Talvez ela formasse, com a humildade de minhas palavras, um contraste que a intrigava, constrangia. Ela olhou-me dissimuladamente várias vezes, suspirando. O que deseja dizer sobre minha filha? Eu a vi ontem, na igreja. Na igreja? É espantoso. As filhas revoltadas contra seus pais não têm nada o que fazer na igreja. A igreja é de todo mundo, minha senhora. Olhou-me novamente e desta vez diretamente. Os olhos ainda pareciam sorrir enquanto a parte inferior do rosto denotava surpresa, desconfiança, uma inexprimível tenacidade. O senhor foi enganado por uma garotinha intrigante. Não a leve ao desespero, disse eu. É coisa que Deus proíbe. Fiquei um tempo em silêncio. A lenha crepitava na lareira. Pela janela aberta, através das cortinas rendadas, via-se o imenso gramado cercado pela muralha negra de pinheiros, sob um céu taciturno. Era como uma lagoa de águas estagnadas. As palavras que acabara de pronunciar enchiam-me de estupor. Estavam tão distantes do meu pensamento, 1/4 de hora mais cedo. E sentia muito bem que eram irreparáveis, que agora tinha que ir até o fim. A criatura que tinha diante de mim também não se parecia em nada com aquela que tinha imaginado. Senhor pároco, retomou, não tenho dúvidas de que suas intenções são boas, excelentes mesmo. Como já reconheceu espontaneamente a sua inexperiência, eu não insistirei nisso. Aliás, há certas circunstâncias nas quais, experimentado ou não, um homem jamais compreenderá coisa alguma. Somente as mulheres sabem encará-las de frente. Vocês só acreditam nas aparências, vocês homens. E existem certas desordens, todas as desordens procedem do mesmo pai, do pai da mentira. Há desordens e desordens. Sem dúvida, disse eu, mas sabemos que há uma única ordem, a da caridade. Pôs-se a rir, com um riso cruel, raivoso. Eu simplesmente não esperava que... Começou. Acho que leu no meu olhar a surpresa, a piedade, e logo dominou-se. O que o senhor sabe? O que ela lhe contou? As jovens são sempre infelizes, incompreendidas, e sempre encontram algum ingênuo para acreditar nelas.
Olhei-a face a face. Como tive a audácia de falar assim? Hã? Não ama sua filha, disse. Como ousa? Minha senhora, Deus é testemunha de que vim aqui esta manhã na intenção de servir-lhes. E sou tolo bastante para não ter preparado nada de antemão. Foi a senhora mesma quem me ditou estas palavras. E lamento que a tenham ofendido. Tenho o poder de ler no meu coração? É o que está dizendo? Acho que sim, condessa. Respondi. Temi que perdesse a paciência, que me injuriasse. Seus olhos acinzentados, geralmente tão doces, pareciam escurecer-se. Mas ela finalmente abaixou a cabeça e com a ponta do atiçador traçava círculos nas cinzas. O senhor tem consciência, disse por fim com uma voz doce, que os seus superiores julgariam severamente a sua conduta? Meus superiores podem desaprovar-me, se quiserem. É seu direito. Conheço o senhor. É um bom padre. Sem vaidade, sem ambição, certamente não gosta de intrigas. Deve estar repetindo alguma lição que lhe deram. Essa maneira de falar, essa segurança, palavra. Acho que estou sonhando. Vejamos, sejamos francos. O senhor me tem por uma péssima mãe? É isso? Uma madrasta? Eu não tenho o direito de julgá-la. Então? Também não tenho o direito de julgar a sua filha, mas tenho a experiência do sofrimento e o conheço muito bem. Na sua idade? A idade não tem nada a ver com isso. Sei também que o sofrimento tem a sua linguagem, que não deve ser tomado à letra. Condená-lo por suas palavras, que ele blasfema contra tudo. Sociedade, família, pátria, o próprio Deus. Coisa que o senhor aprova, é isso? Não aprovo nada. Tento compreender. Um padre é como um médico. Não pode ter medo das chagas, do pus, da infecção. Todas as chagas da alma supuram, condessa. Ela empalideceu bruscamente e fez menção de se levantar. Eis por que não memorizei as palavras da menina. Aliás, nem tinha esse direito. Um padre só tem olhos para o sofrimento se ele for verdadeiro. Que importam as palavras que o exprimem, hein? E mesmo que fossem todas mentiras, a mentira e a verdade no mesmo plano. Bela moral! Não sou professor de moral, disse eu. Ela visivelmente perdia a paciência e eu aguardava o momento em que me mandaria embora. Certamente desejaria me expulsar, mas cada vez que punha os olhos em meu rosto tristonho, eu o via no espelho e o reflexo verde do jardim tornava-o ainda mais ridículo, mais lívido. Ela fazia um imperceptível movimento com o queixo e parecia reencontrar a força e a vontade de me convencer, de ter a última palavra. Minha filha simplesmente tem ciúmes da preceptora. Deve ter lhe contado horrores, hein? Acho que ela tem principalmente ciúmes da amizade de seu pai. Ciúmes do pai? E eu o que posso fazer? Precisa tranquilizá-la, acalmá-la. Deveria tirar-me aos seus pés, é isso? Pedir-lhe perdão? Ao menos não deixar que se afaste da senhora, de sua casa, com um desespero no coração. Mas ela partirá. A senhora pode forçá-la a isso. Deus a julgará. Levantei-me. Levantou-se ao mesmo tempo que eu e li em seu olhar uma espécie de horror. Terror. Parecia ter medo de que a deixasse e, ao mesmo tempo, lutar contra o desejo de me dizer tudo, de entregar seu pobre segredo. Não podia mais retê-lo. E, por fim, ele saiu de sua boca como saíra da outra, da filha. O senhor não sabe o que tenho sofrido. Não conhece nada da vida. Há 5 anos minha filha já era o que é hoje. Tudo, e tudo agora é a sua divisa. Vocês fazem da vida de família, vocês, os padres, uma ideia simplória, absurda. Basta ouvi-los nos funerais.
Família unida, pai respeitado, mãe incomparável, espetáculo consolador, célula social, nossa cara França, patati, patatá. O estranho não é dizerem essas coisas, mas imaginarem que comovem, que as dizem com prazer. A família, meu senhor. Deteve-se bruscamente. Tão bruscamente que pareceu ter engolido as palavras, no sentido literal do termo. Quê? Esta era a mesma senhora tão reservada, tão doce, que na minha primeira vista ao castelo tinha visto encolhida no fundo de uma grande poltrona? O rosto pensativo, com a echarpe negra? Até sua voz estava tão transformada que mal conseguia reconhecê-la. Estava esganiçada, alongando as últimas sílabas. Acho que se deu conta disso, e que sofria terrivelmente por não conseguir dominar-se. Não sabia o que pensar de uma tal fraqueza numa mulher habitualmente tão senhora de si mesma. Pois minha audácia ainda se explica. Eu, provavelmente, tinha perdido a cabeça. Fui em frente, como um tímido que, para ter certeza de que cumprirá seu dever completamente, não se permite recuar. Entrega-se por inteiro. Mas ela? Seria fácil, penso eu, me desconcertar. Provavelmente bastaria sorrir de certa maneira. Meu Deus, será que tudo isso vem da desordem do meu pensamento? Do meu coração? A angústia que sofro será contagiosa? Tenho há algum tempo a impressão de que minha simples presença faz o pecado sair da sua toca, como que o traz à superfície do ser, aos olhos, à boca, à voz. É como se o inimigo desdenhasse ficar escondido diante de um adversário tão mirrado e viesse desafiar-me de frente, zombar de mim. Ficamos de pé lado a lado. Recordo que a chuva açoitava as vidraças. Recordo também do velho Clovis, que, terminado o serviço, enxugava as mãos numa toalha azul. Via-se, do outro lado do vestíbulo, um ruído de copos, de panelas manuseadas. Tudo era calmo, fácil, familiar. Uma vítima singular, ela falou. Melhor, um animalzinho predador. É isto que ela é. Seu olhar observava-me furtivamente. Não tinha nada a lhe responder. Permaneci calado. O silêncio pareceu exasperá-la. Por que será que lhe confio esses segredos da minha vida? Não importa. Não vou mentir. É verdade que eu queria apaixonadamente um filho. E o tive. Viveu 18 meses. Sua irmã já o odiava. Mesmo sendo muito pequena, ela o odiava. Quanto a seu pai... Teve que retomar o fôlego antes de prosseguir. Seus olhos estavam parados. Suas mãos, que mantinha pendentes, esboçavam o gesto de agarrar-se, de apoiar-se em alguma coisa de invisível. Tinha o aspecto de quem desliza por um declive. No último dia eles saíram, os dois. Quando voltaram, o menino estava morto. E não se separaram mais. E como ela era hábil! O senhor acha estranha esta palavra? Naturalmente. Imagina que uma garota espera a maioridade para tornar-se mulher, não é? Os padres são sempre muito ingênuos. Quando um bichano brinca com novelo de lã, não sei se está pensando nos ratos, mas age exatamente como se estivesse. Um homem precisa de ternura, dizem. E eu não discordo. Mas de um tipo de ternura, de um só, somente um, o que convém à sua natureza para o qual nasceu. A sinceridade, que importa? Será que nós, mães, não damos aos meninos o gosto pela mentira, com as mentiras que desde o berço acalmam, tranquilizam, adormecem, mentiras doces e mornas como um seio? Enfim, logo compreendi que aquela menininha era a senhora da casa, que deveria me resignar ao papel do sacrifício, ser somente uma espectadora ou uma criada. Eu vivia da recordação de meu filho. Encontrava-o em tudo. Sua cadeirinha, suas roupas, um brinquedo quebrado, oh miséria, o que dizer, hã?
Uma mulher como eu não se rebaixava, não se rebaixa a rivalidades desonrosas. E, aliás, a minha miséria não tinha remédio. As piores desgraças familiares têm sempre alguma coisa de risível. Enfim, fui vivendo entre esses dois seres, tão exatamente feitos um para o outro, embora perfeitamente diferentes, e cuja solicitude para comigo, sempre cúmplice, me exasperava. O Senhor pode me censurar por isso. Ela me destroçava o coração. Derramava 1000 venenos nele. Eu preferiria o seu ódio. E enfim fui aguentando, sofrendo em silêncio. Ainda era jovem, atraente. Quando se está segura de agradar, quando só depende de você amar, ser amada, a virtude não é difícil, ao menos para mulheres como eu. O orgulho já basta para manter-nos em pé. Não faltei a nenhum dos meus deveres. Às vezes até era feliz. Meu marido não é um homem superior, longe disso. Porque milagre Chantal, que tem juízo tão seguro, muitas vezes feroz, não compreendeu que... Ela não compreendeu nada. Até o dia... Note bem, vigário, que suportei toda a minha vida inumeráveis infidelidades, tão grosseiras, tão pueris, que nem me faziam mal. Aliás, entre ela e eu, não era eu, com certeza, a mais traída. Novamente calou-se. Acho que maquinalmente pousei minha mão em seu braço. Estava tomado de assombro, de piedade. Compreendo, minha cara, disse-lhe. Espero que nunca se arrependa de ter dito para um pobre homem como eu palavras que só um padre deveria ouvir. Lançou-me um olhar desnorteado. Agora vou até o fim, disse com uma voz sibilante. Foi o Senhor que pediu. Eu não pedi nada. Não deveria ter vindo. E, aliás, sabe muito bem como forçar as confidências. É um padre bem ardiloso. Vamos, terminemos com isso. O que a Chantal lhe disse, hã? Responda francamente. Ela batia o pé como sua filha. Permaneceu de pé, o braço apoiado na tábua da lareira, mas sua mão estava crispada num velho leque que estava ali no meio dos vários bibelôs, e eu via o cabo de madrepérola quebrar-se pouco a pouco sob os seus dedos. Ela não suporta a preceptora! Ela não suporta ninguém aqui! Continuei calado. Responda, então! Ela contou que seu pai... Não negue, hã? Eu posso ler a verdade em seus olhos. E acreditou nela? Uma miserável garota que ousa. Não pôde terminar. Acho que meu silêncio, ou meu olhar, ou alguma coisa que emanava de mim, uma tristeza, fazia com que parasse quando estava a ponto de levantar a voz para recobrar a cada vez. Embora tremendo de despeito, a sua voz ordinária, ainda um pouco mais rouca. Creio que essa impotência que no princípio a irritava começou a inquietá-la. Como afrouxou os dedos, o leque quebrado escorregou de sua mão e ela empurrou vivamente os seus pedaços para debaixo do relógio, corando. Me exaltei. Começou. Mas a doçura fingida da sua voz soava bastante falsa. Tinha o aspecto de um artesão desajeitado que, tendo experimentado suas ferramentas uma a uma, sem encontrar a que procurava, jogasse-as raivosamente para trás. Enfim, é a sua vez de falar. Por que veio aqui, hã? O que procura? A senhorita Chantal disse que vai partir em breve. Muito em breve, sim. A coisa, aliás, está combinada há tempos. Ela mentiu para o senhor. Com que direito é contra... Retomou forçando o riso. Não tenho direito nenhum.
Queria somente conhecer suas intenções. E se a decisão é irrevogável? É! Não acho que uma garota possa ter razão ao considerar uma estada de alguns meses na Inglaterra, na casa da família amiga, como uma prova superior às suas forças. Por isso achei que poderia conversar com a senhora, a fim de conseguir que a senhorita, sua filha, se resigne. Obedeça. Obedecer? Ela morreria antes. Temo de fato que ela cometa algum desatino. Algum desatino? Como o senhor fala bem, hã? Está querendo, sem dúvida, insinuar que ela pode o quê? Se matar? Mas é a última coisa que ela faria. Ela fica transtornada com uma dor de garganta e tem um medo terrível da morte. É somente nisso que puxou o pai. Minha senhora, são essas pessoas que se matam. Ah, é? O vazio fascina quem não ousa olhá-lo de frente. Atiram-se nele por medo de cair nele. Deve ter aprendido isso, deve ter lido em algum lugar. Ultrapassa muito a sua experiência. O senhor tem medo da morte? Tem? Tenho, condessa. Mas permita-me falar francamente. Ela é uma passagem difícil. Não é boa para os orgulhosos. Perdi a paciência. Tenho menos medo da minha morte do que da sua, disse-lhe. É verdade que havia ou pensava vê-la, nesse momento, morta. E sem dúvida a imagem que se formava em meus olhos deve ter passado para os seus, pois ela deu um grito abafado, uma espécie de gemido selvagem. Foi até a janela. Meu marido tem liberdade para abrigar aqui quem ele bem quiser. Aliás, a preceptora não tem recursos. Não podemos pô-la na rua para satisfazer os rancores de uma insolente. Ainda uma vez não conseguiu continuar no mesmo tom. Sua voz enfraqueceu. É possível que o meu marido tenha sido muito atencioso, muito amigável com ela. Os homens da sua idade são bastante sentimentais, ou acham que são. Ela deteve-se novamente. E isto pouco se me dá, afinal de contas. Que tenho sofrido há tantos anos ridículas humilhações. Ele me traiu com todas as criadas. Garotas insuportáveis, verdadeiras escórias. E deveria agora, quando não passo de uma velha e que estou resignada em sê-lo, abrir os olhos, lutar, arriscar-me. E por quê? É mais importante o orgulho da minha filha que o meu? O que eu suportei, ela não pode suportar também? Ela pronunciou esta frase terrível sem levantar a voz. Em pé diante da imensa janela, um braço caído ao longo do corpo, o outro estendido sobre a cabeça, a mão fincada na cortina de tule, lançava-me essas palavras como quem cospe um abrasador veneno. Através dos vidros molhados pela chuva, eu via o jardim, tão nobre, tão calmo, as curvas majestosas do gramado, as velhas árvores solenes. Certamente essa mulher só poderia inspirar-me piedade. Mas apesar de normalmente me ser fácil aceitar a falta dos outros, partilhar sua vergonha, o contraste da casa tranquila e de seus terríveis segredos, revoltava-me. Sim, o que via era menos a loucura dos homens que sua obstinação, sua malícia. A colaboração dissimulada que dão, sob o olhar de Deus, a todas as potências da confusão e da morte. É terrível. A ignorância, a malícia, a miséria devoram milhares de inocentes, e quando a providência, por milagre, prepara um asilo onde a paz pode florescer, as paixões penetram sorrateiramente nele e logo se instalam e uivam ali dia e noite como animais. Minha senhora, tome cuidado. Cuidado com quem? Com quê? Com o senhor, quem sabe? Ah, não vamos dramatizar nada. O que acaba de ouvir não tinha ainda confessado a ninguém.
Nem mesmo ao seu confessor? Isso não é assunto para o meu confessor. São sentimentos que não posso dominar. E, aliás, jamais inspiraram minha conduta. Este lar, senhor vigário, é um lar cristão. Cristão! Exclamei. A palavra golpeou-me em pleno peito, abrasou-me. Muito bem, condessa. Vocês acolheram o Cristo? Mas como o tratam, hã? Ele também foi recebido na casa de Caifás. Caifás, está louco? Não condeno meu marido nem minha filha por não me compreenderem. Alguns mal-entendidos são irreparáveis. E nos resignamos. Sim, minha senhora. As pessoas se resignam em não amar. O demônio pode profanar tudo, até a resignação dos santos. Raciocina como um homem do povo. Toda família tem seus segredos. Se pendurássemos os nossos à janela, ganharíamos alguma coisa? Traída tantas vezes. Eu poderia ter sido uma esposa infiel. Não tenho nada em meu passado que possa me envergonhar. Benditas sejam as faltas que deixam em nós um sentimento de vergonha. Deus queira que a senhora venha a desprezar-se a si mesma. Ah, bela moral! Esta não é a moral do mundo, com efeito. O que importa a Deus, o prestígio, hein? A dignidade, a ciência. Se tudo isso não passa de um sudário de seda sobre um cadáver em putrefação, talvez o senhor prefira o escândalo. Acha que os pobres são cegos e surdos? Infelizmente, a miséria tem uma enorme clarividência. Não há pior credulidade, minha senhora, que a dos ventres repletos. Podem esconder muito bem dos miseráveis os vícios das suas casas. Eles os reconhecem de longe pelo cheiro. Enchem-nos os ouvidos com as abominações dos pagãos, mas ao menos eles só exigiam dos escravos uma submissão igual à dos animais domésticos, e estes se alegravam uma vez por ano durante a Saturnália, enquanto os senhores, abusando da palavra divina que ensina ao pobre a obediência do coração, pretendem furtar com as artimanhas o que deveriam receber de joelhos, como um dom celestial. Não há pior desordem neste mundo que a hipocrisia dos poderosos. Dos poderosos! Poderia listar 10 fazendeiros mais ricos que nós. Mas, meu pobre vigário, somos gente pequena. São vistos como amos, senhores. O único fundamento do poder é a ilusão dos miseráveis. Palavrório! Os miseráveis estão se lixando para os nossos assuntos de família. Ah, minha senhora, só há, na verdade, uma família. A grande família humana, da qual nosso Senhor é o chefe. Pense no Antigo Testamento. Os bens da terra são nele frequentemente considerados como um sinal dos favores celestes. Ora, não é um privilégio preciosíssimo nascer isento das privações temporais que fazem da vida dos miseráveis uma monótona busca do necessário? Uma luta impotente contra a fome e a sede, esse ventre insaciável que exige todo dia seus direitos? Suas casas deveriam ser casas de paz, de oração. Será que nunca se emocionaram com a fidelidade dos pobres à imagem ingênua que formam dos senhores? Falam sempre da sua inveja, sem compreender que eles desejam menos os seus bens do que alguma coisa que, aliás, não saberiam nomear, que às vezes encanta a sua solidão. Um sonho de magnificência, de grandeza, um pobre sonho, um sonho pobre, sonho de pobre, mas abençoado por Deus. Ela avançou em minha direção, como para significar que deveria me retirar. Sentia que minhas últimas palavras tinham lhe dado tempo para se recobrar e lamentava tê-las pronunciado. Relendo-as me inquietam. Não as renego de maneira alguma, mas são apenas humanas, nada mais. Exprimem uma decepção muito cruel, muito profunda de meu coração de menino. Certamente outros milhões de seres da minha classe e da minha espécie ainda a conhecerão. Ela faz parte da herança do pobre, é um dos elementos essenciais da pobreza. É, sem dúvida, a própria pobreza. Deus deseja que o miserável mendigue a grandeza como todo o resto, e ela irradia dele, sem que o perceba.
Peguei o chapéu que deixara sobre uma cadeira. Quando me viu à soleira da porta, a mão na maçaneta, fez um movimento com todo o seu ser, uma espécie de arroubo, que me estremeceu. Lia em seus olhos uma inquietude incompreensível. "O senhor é um padre bizarro", disse com uma voz que vibrava de impaciência, de nervosismo. "Um padre diferente de todos os que conheci. Ao menos vamos nos despedir como bons amigos." "Como não seria seu amigo, minha senhora? Pois sou seu sacerdote, o seu pastor." Frases. O que sabe de mim exatamente, hã? Tudo o que me disse. Quer me deixar perturbada? Não conseguirá. Tenho muito bom senso. Calei-me. "Enfim", disse batendo o pé, "seremos julgados pelos nossos atos, não é? Que falta eu cometi? É verdade que minha filha e eu somos como duas estranhas. Até agora não deixamos transparecer nada. Mas a crise chegou. Faço as vontades de meu marido. Se ele se engana... ele acha que a filha voltará para ele." Alguma coisa passou por seu rosto. Ela mordeu os lábios, tarde demais. "E a senhora? O que acha?" Disse-lhe eu. Deus. Ela jogou a cabeça para trás e eu vi, sim, eu vi como um raio a confissão subir contra a sua vontade, das profundezas de sua alma sem perdão. O olhar surpreendido em plena mentira dizia sim, enquanto o irresistível movimento do seu interior pronunciava o não pela boca entreaberta. Acho que esse não surpreendeu-a, mas não tentou renegá-lo. Os ódios familiares são os mais perigosos de todos, porque se satisfazem pouco a pouco no contato perpétuo e parecem com esses abscessos abertos que envenenam vagarosamente, sem febre. "Minha senhora", disse eu, "está expulsando de casa uma criança e sabe que é para sempre. Isso depende dela. Eu me oponho a isso. O senhor não a conhece mesmo. É muito orgulhosa para ficar aqui por condescendência. Não aceitará." E eu perdi a paciência. "Deus a esmagará!" bradei. Ela emitiu uma espécie de gemido. Não o gemido do vencido que pede misericórdia, não, mas antes um suspiro, o profundo suspiro de um ser que reúne suas forças antes de enfrentar um desafio. Esmagar? Ele já me esmagou. O que pode agora contra mim, hã? Ele levou meu filho. Não o temo mais. Deus o separou da senhora por um tempo. E a sua dureza... Cale-se! A dureza do seu coração pode separá-la dele para sempre. Está blasfemando! Deus não se vinga. Ele não se vinga. Estas são palavras humanas. Só tem sentido para a senhora. Meu filho me odiaria por acaso? O filho que carreguei, que alimentei? Vocês não se odiarão. Não se encontrarão mais. Cale-se! Não vou me calar, minha senhora. Os padres têm se calado com muita frequência. E oxalá fosse sempre por piedade, mas somos covardes. Colocamos os princípios e deixamos que tirem as conclusões. E o que é que vocês fizeram do inferno? Uma espécie de prisão perpétua análoga às suas, onde trancafiam dissimuladamente por antecipação a presa humana que seus policiais caçam desde o começo do mundo, os inimigos da sociedade. E enviam juntos os blasfemadores e os sacrílegos. Que espírito sensato, que coração altivo aceitaria, sem desgosto, uma tal imagem da justiça de Deus? Quando essa imagem os incomoda, é fácil livrar-se dela. Julgam o inferno de acordo com as máximas deste mundo. E o inferno não é deste mundo. Ele não é deste mundo e menos ainda do mundo cristão. Um castigo eterno, uma eterna expiação. O milagre é que possamos ter alguma ideia dele aqui embaixo, onde mal cometemos o pecado, basta um olhar, um sinal, um surdo apelo para que o perdão desça do alto dos céus como uma águia. É que o mais miserável dos homens vivos, mesmo que pense não amar mais,
ainda tenho o poder de amar. Nosso ódio mesmo irradia, e o menos torturado dos demônios se regozijaria no que nós denominamos de desespero, como numa luminosa, numa triunfal manhã. O inferno, minha senhora, o inferno, minha senhora, é não amar mais. Não amar mais. Isto soa aos teus ouvidos como uma expressão familiar. Não amar mais significa, para um homem vivo, amar menos ou amar outra coisa. E se essa faculdade que nos parece inseparável do nosso ser, que parece nosso próprio ser, compreender é também uma forma de amar, pudesse desaparecer, entretanto, não amar mais, não compreender mais e continuar vivendo. Que prodígio! O erro que todos cometem é atribuir a essas criaturas abandonadas alguma coisa que ainda possuímos, algo da nossa perpétua mobilidade. Quando elas estão fora do tempo, fora do movimento, cristalizadas para sempre. Ah, se Deus nos conduzisse pela mão até uma dessas coisas dolorosas, mesmo que antes ela tivesse sido o inimigo mais querido, com que linguagem lhe falaríamos? Se um homem vivo, nosso semelhante, o último de todos, o mais vil dentre os vis, fosse lançado assim nesses limbos ardentes, eu desejaria partilhar sua sorte, iria disputá-lo com seu carrasco. Partilhar sua sorte, a desgraça, a inconcebível desgraça dessas pedras abrasadas que foram homens, é que elas não podem partilhar mais nada. Acho que registro com bastante fidelidade o que falei, e pode ser que sua leitura cause alguma impressão. Mas estou seguro de que o pronunciei tão desajeitadamente, tão desastradamente, que deve ter parecido ridículo. Mal consegui articular distintamente o final. Estava dilacerado. Quem me visse, as costas apoiadas na parede, apertando o chapéu contra os dedos perante aquela mulher imperiosa, teria me tomado por um homem culpado, tentando em vão se justificar. Sem dúvida era o que eu era mesmo. Ela me observava com uma atenção extraordinária. Não há pecado, disse com uma voz rouca, que possa legitimar. Parecia-me ouvi-la através de uma dessas brumas espessas que abafam os sons. E ao mesmo tempo a tristeza me tomava, uma tristeza indefinível contra a qual era totalmente impotente. Talvez esta fosse a maior tentação da minha vida. Nesse momento Deus me ajudou. Senti subitamente uma lágrima em minha face, uma única lágrima, como vemos no rosto dos moribundos, no extremo limite de suas misérias. Ela observava essa lágrima correr. "O Senhor me ouviu?" disse ela. "O Senhor me compreendeu?" Eu disse que nenhum pecado do mundo. Confessei que não a tinha ouvido. Não tirava os olhos de mim. "Descanse um pouco. Não está em condições de dar 10 passos. Sou mais forte que o Senhor. Vamos! Tudo isso não se parece em nada com o que nos ensinam. São fantasias, poesias. Não acho que é um homem mau. Estou certa de que, refletindo, vai se envergonhar dessa chantagem abominável. Nada pode nos separar, neste mundo ou no outro, de alguém que amamos mais do que a nós mesmos, mais do que a vida, mais do que a salvação. Minha senhora, disse eu, mesmo neste mundo basta um nada, uma diminuta hemorragia cerebral, menos até, e não reconhecemos mais pessoas que antes nos eram muito queridas. A morte não é a loucura. Ela de fato é muito mais desconhecida. O amor é mais forte que a morte. É o que está escrito nos seus livros. Não fomos nós que inventamos o amor. Ele tem sua ordem, tem sua lei. Deus é o seu mestre. Ele não é o mestre do amor, ele é o próprio amor. Se quer amar, não vá para fora do amor.
Ela pôs suas 2 mãos sobre o meu braço, sua face quase tocava na minha. É insensato! Fala comigo como se fosse uma criminosa! As infidelidades de meu marido, a indiferença da minha filha, sua revolta, tudo isso não é nada, 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 nada! Minha senhora, disse-lhe eu, falo como um padre. E de acordo com as luzes que me são dadas, está enganada se me toma por um exaltado. Por mais jovem que seja, não ignoro que há muitos lares como o seu, ou mais infelizes ainda. Mas o mal que é leve para um pode matar outro. E parece-me que Deus permitiu que eu conheça o perigo que a ameaça, a senhora, somente a senhora. Quer dizer que sou a causa de tudo. Ah, minha senhora, ninguém sabe de antemão o que pode vir, a longo prazo, de um mau pensamento. Há pensamentos maus e bons. Entre 1000 que o vento leva, que os espinhos sufocam, que o sol resseca, um só deita raízes. A semente do mal e do bem voa por toda parte. A grande desgraça é que a justiça dos homens intervém sempre tarde demais. Ela reprime ou condena os atos, sem poder remontar acima ou além daquele que os cometeu. Mas nossas faltas ocultas envenenam o ar que os outros respiram. E um crime, do qual um miserável carregasse o germe sem o saber, jamais teria dado seu fruto sem esse princípio de corrupção. São loucuras, puras loucuras, sonhos doentios. Estava lívida. Se ficássemos pensando nessas coisas, não poderíamos viver. É o que acho, minha senhora. Acho que se Deus nos desse uma clara ideia da solidariedade que nos liga uns aos outros, no bem e no mal, não poderíamos mais viver, mesmo. Quem lesse essas linhas pensaria sem dúvida que eu não falava ao acaso, que seguia um plano. Mas não era assim, juro. Eu me defendia somente. Poderia me dizer, por favor, qual é esse pecado oculto? O verme no fruto? Disse depois de um silêncio. Deve se resignar à vontade de Deus. Abrir o seu coração. Não ousava falar-lhe mais claramente do que pequeno morto. E a palavra resignação pareceu surpreendê-la. Resignar-me? Resignar-me? Com o quê? E depois compreendeu. Acontece-me encontrar pecadores empedernidos. A maioria defende-se de Deus com uma espécie de sentimento cego, e é mesmo doloroso encontrar nas feições de um ancião, justificando o seu vício, a expressão ao mesmo tempo ingênua e furiosa de um menino emburrado. Mas desta vez vi a revolta, a verdadeira revolta, estampada numa face humana. Não se exprimia nem pelo olhar fixo e meio velado, nem pela boca, e mesmo sua cabeça, longe de erguer-se altivamente, pendia sobre o ombro, parecia antes ceder a um fardo invisível. As fanfarronadas da blasfêmia não se parecem em nada com essa simplicidade trágica. Era como se o brusco arrebatamento da vontade, seu fervor, deixasse o corpo inerte, impassível, esgotado por um excessivo dispêndio do ser. Resignar-me, disse com uma voz doce que gelava o coração. O que o Senhor quer dizer com isso? Não estou resignada? Se não estivesse, estaria morta. Resignada? Estou até demais resignada. Tenho até vergonha disso. Sua voz, sem subir de tom, tinha uma sonoridade bizarra, como que um brilho metálico. Quantas vezes já invejei essas mulheres débeis, que não se erguem dessas quedas. Mas nós somos feitos de cal e areia. Para impedir que este miserável corpo esquecesse, teria que matá-lo. Não se mata o que se ama.
Não falo dessa resignação. Sabe muito bem. De qual, então? Vou à missa, faço minha Páscoa. Poderia ter abandonado toda a prática. E até pensei nisso. Pareceu-me indigno de mim. Minha senhora, não importa que blasfêmia seria maior do que a que disse. Há em sua boca toda a dureza do inferno. Ela calou-se. Um olhar fixo sobre a parede. Como ousa tratar assim a Deus, hã? Fecha seu coração para ele e eu viveria em paz, pelo menos. Estaria morta. Isso não é mais possível. Endireitou-se como uma víbora. Deus se tornou indiferente para mim. Tendo me forçado a concordar que o odeio, isso adiantou alguma coisa, imbecil? A senhora não o odeia. O ódio é indiferença e desprezo. E agora, eis que estão por fim face a face, ele e a senhora. Ela continuava olhando o mesmo ponto do espaço sem responder. Nesse momento, não sei que terror se apoderou de mim. Tudo o que acabara de dizer, tudo o que ela me tinha dito, esse diálogo interminável pareceu-me desprovido de sentido. Que homem razoável o teria julgado de outra maneira? Sem dúvida deixei-me ludibriar por uma menina enfurecida pelo ciúme e pelo orgulho. Achei que tinha lido o suicídio nos seus olhos, a vontade do suicídio, com tanta clareza, tão distintamente, quanto uma palavra escrita numa parede. E não passava de um desses impulsos impensados cuja violência mesma já é suspeita. E, sem dúvida, a mulher que estava à minha frente, como diante de um juiz, tinha realmente vivido muitos anos nessa paz terrível das almas rejeitadas, que é a forma mais atroz, a mais incurável, a menos humana do desespero. Mas uma tal miséria é justamente das que um sacerdote só deveria abordar tremendo. Tinha querido reaquecer de um só golpe aquele coração regelado, levar luz ao último recesso de uma consciência que a piedade de Deus talvez quisesse deixar ainda nas misericordiosas trevas. O que dizer? O que fazer? Eu era como um homem que, tendo subido de um salto a uma altura vertiginosa, abre os olhos, para espantado, sem poder subir nem descer. Foi então, não, isso é impossível exprimir, enquanto eu lutava com todas as forças contra a dúvida, o medo, que o espírito de oração retornou a mim. Entenda-se bem, desde o início desse extraordinário encontro não tinha deixado de rezar, no sentido que os cristãos frívolos dão a essa palavra. Um infeliz animal dentro da câmara pneumática pode fazer todos os movimentos respiratórios, não importa. E eis que, de repente, o ar penetra de novo em seus brônquios, abre um a um os delicados tecidos pulmonares afetados, as artérias estremecem ao primeiro golpe do sangue vermelho e o ser inteiro é como um navio que abre suas velas aos ventos. Tinha-se deixado cair numa poltrona, a cabeça entre as mãos. Sua mantilha, rasgada, pendia de seus ombros. Ela pegou-a docemente e colocou-a docemente a seus pés. Eu não perdia nenhum de seus movimentos. Entretanto, tinha a estranha impressão de que nem eu, nem ela estávamos naquela triste saleta, que a peça estava vazia. Vi que tirava de seu colo um medalhão preso a uma simples corrente de prata, e sempre com a mesma doçura, mais assustadora que qualquer violência, fez saltar com a unha sua tampa, cujo vidro saltou no tapete sem que ela parecesse ter notado. Restou-lhe uma mecha loira na ponta dos dedos, como uma lâmina de ouro. "O senhor jura?" começou. Mas logo ela viu nos meus olhos que eu tinha compreendido e que não juraria nada. "Minha filha", disse-lhe eu. A palavra veio por si mesma aos meus lábios. Não se negocia com o bom Deus.
Temos que nos dar por inteiro a Ele, sem condições. Dê-lhe tudo, e Ele dará mais ainda. Não sou um profeta, nem um adivinho. E desse lugar para onde todos vamos, somente Ele retornou. Ela não protestou. Apenas inclinou-se um pouco para o chão e a cada frase que eu pronunciava via seus ombros tremerem. O que eu posso lhe garantir é que não há um reino dos vivos e um reino dos mortos. Há somente o reino de Deus, vivos ou mortos. E estamos nele. Disse essas palavras. Poderia ter dito outras. Nesse momento, isto tinha pouca importância. Parecia-me que uma mão misteriosa acabava de abrir uma brecha em não sei que muralha invisível, e a paz entrava por todos os lados e preenchia majestosamente tudo, uma paz desconhecida da terra, a doce paz dos mortos, como uma água profunda. Isso me parece claro, disse ela com uma voz prodigiosamente alterada, mas calma. Sabe o que eu pedi há pouco? Há um instante? Talvez não lhe devesse confessar isso. Muito bem. Dizia para mim mesma, se existisse um local, neste mundo ou no outro, um local em que Deus não esteja, mesmo que tivesse que sofrer 1000 mortes a cada segundo, eternamente, levaria até lá meu... Não ousou pronunciar o nome do pequeno morto, e diria para Deus, satisfaz-te, esmaga-nos. Isto lhe parece sem dúvida horrível, hein? Não, senhora. Como não? Porque eu também, minha senhora. Acontece-me às vezes. Não pude terminar. A imagem do Dr. Delbende estava diante de mim, com seu velho olhar desgastado e inflexível sobre mim. Um olhar que eu temia decifrar. E ouvia também, pensei ouvir nesse minuto mesmo, o gemido arrancado de tantos peitos humanos, os suspiros, os soluços, os estertores, nossa miserável humanidade no lagar, esse espantoso murmúrio. Vamos lá, disse-me lentamente. Será que é possível? As próprias crianças, as boas crianças de coração fiel. O Senhor já viu alguma morrer? Não, senhora. Ele cruzou gravemente as suas mãozinhas. Ficou com um ar sério. Eu tinha tentado fazê-lo beber um pouco antes, e ele ainda tinha na boquinha ressecada uma gota de leite. Pôs-se a tremer como uma folha. Eu me sentia só em pé, só, entre Deus e aquela criatura torturada. Era como se grandes pancadas ressoassem em meu peito. Nosso Senhor ainda assim permitiu que eu me mantivesse firme. Minha Senhora, disse eu, se nosso Deus fosse o dos pagãos ou o dos filósofos, para mim é a mesma coisa. Ele até poderia se refugiar no mais alto dos céus. Nossa miséria o precipitaria para lá. Mas bem sabe que o nosso veio até nós. Poderá erguer o punho contra ele, cuspir-lhe no rosto, flagelá-lo e finalmente pregá-lo numa cruz. Que importa
Tudo isto já foi feito, minha filha. Ela não ousava olhar para o medalhão que ainda tinha na mão. Eu não imaginava de forma alguma o que estava a ponto de fazer. Ela me disse: repita aquela frase sobre o inferno é não amar mais. Sim, minha senhora. Repita. O inferno é não amar mais. Enquanto estamos vivos, podemos ter a ilusão, acreditar que amamos por nossas próprias forças, que amamos fora de Deus. Mas parecemos com loucos que estendem os braços para o reflexo da lua na água. Eu lhe peço perdão. Exprimo muito mal o que estou pensando. Ela abriu um sorriso singular, que não conseguiu desfazer a contração de seu rosto, um sorriso fúnebre. Ela tinha fechado o punho sobre o medalhão e com a outra mão apertava esse punho contra o peito. O que o Senhor quer que eu diga? Diga: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Levantou-se bruscamente, a mão sempre apertada contra o peito. Vamos, exclame. É uma frase que já repetiu muitas vezes. Tem agora que pronunciá-la do fundo do coração. Eu nunca mais recitei o Pater desde que... Aliás, o senhor sabe. O senhor sabe as coisas antes que lhe digam. Falou, levantando os ombros e desta vez com cólera. Depois fez um gesto cujo sentido só compreendi mais tarde. Sua fronte estava brilhando de suor. Não posso, gemeu. É como se eu o perdesse outra vez. O reino que acaba de pedir que venha é também o seu e o dele. Então que venha esse reino. Seu olhar ergueu-se para mim e ficamos assim alguns segundos. Depois me disse: é ao Senhor que me rendo. A mim? Sim, ao Senhor. Ofendi a Deus. Devo lhe ter odiado. Acredito agora que morrerei com esse ódio no coração. Mas eu me rendo ao Senhor. Eu sou um pobre homem. É como se depositasse uma moeda de ouro numa mão furada. Há uma hora a minha vida me parecia muito bem ordenada, cada coisa em seu lugar. E o Senhor não deixou pedra sobre pedra. Nada. Ofereça tal como está a Deus. Ou eu dou tudo ou nada. Somos mulheres feitas assim. Dê tudo. O Senhor não compreende. Acho que já me submeti. O que me resta de orgulho é o suficiente para condenar até o Senhor. Dê seu orgulho junto com o resto. Dê tudo. Mal disse isso, vi subir ao seu olhar não sei que fulgor. Mas era muito tarde para que pudesse impedir qualquer coisa. Ela jogou o medalhão no meio das achas em chama. Ajoelhei-me imediatamente. Enfiei o braço no fogo, sem perceber o seu ardor. Por um momento achei que tinha entre os dedos a pequena mecha loira, mas ela escapou. Caiu na brasa rubra. Fez-se um silêncio tão terrível atrás de mim que não ousava virar-me. O pano de minha manga estava queimado até o cotovelo. Como ousou? Balbuciei. Que loucura! Ela tinha recuado até a parede e nela apoiava as costas, as mãos. Peço-lhe perdão, disse-me com uma voz humilde. Acha que Deus é um carrasco? Ele deseja que tenhamos piedade de nós mesmos.
E, aliás, nossos sofrimentos não nos pertencem. Ele os assume. Eles estão no seu coração. Não temos o direito de ir buscá-los ali para enfrentá-los, ultrajá-los. Compreende isso? O que está feito, está feito. Não posso mudar nada. Fique então em paz, minha filha, disse eu. E a abençoei. Meus dedos sangravam um pouco, a pele levantada em alguns lugares. Ela rasgou um lenço e pensou as feridas. Não trocávamos nenhuma palavra. A paz que invocara sobre ela tinha descido em mim. E tão simples, tão familiar, que nenhuma presença conseguiria perturbá-la. Sim, tínhamos retornado tão docemente à vida de cada dia que a testemunha mais atenta não surpreenderia aquele segredo, que já não nos pertencia mais. Ela pediu-me para atendê-la amanhã em confissão. Fiz com que prometesse não contar a ninguém o que se passou entre nós, comprometendo-me também a observar um silêncio absoluto sobre tudo. Aconteça o que acontecer, disse. Pronunciando estas últimas palavras, senti meu coração apertado. A tristeza invadiu-me de novo. Seja feita a vontade de Deus. Deixei o castelo às 11 horas e precisava partir imediatamente para Dombasle. Na volta parei na entrada do bosque, de onde se vê toda a região, as longas encostas quase insensíveis que descem lentamente para o mar. Comprei na vila um pouco de pão e manteiga, que comi com um bom apetite. Como depois de toda a provação decisiva de minha vida, experimentava uma espécie de torpor, uma letargia do pensamento que não é desagradável, me dá uma curiosa ilusão de leveza, de felicidade. Que felicidade? Não saberia dizer. É uma alegria sem rosto. O que deveria ser, foi. Já não é mais. Eis tudo. Entrei em casa muito tarde e cruzei no caminho com o velho Clovis, que me entregou um pacotinho enviado pela senhora Condessa. Não me decidi a abri-lo. Entretanto, sabia o que continha. Era o pequeno medalhão, agora vazio, preso na corrente quebrada. Havia também uma carta. Ei-la. É estranha. Senhor pároco, não creio que seja capaz de imaginar o estado em que me deixou. Essas questões de psicologia devem deixá-lo perfeitamente indiferente. O que lhe dizer? A recordação desesperada de um menininho mantinha-me afastada de tudo, em uma ilusão espantosa. E parece-me que um outro menino arrancou-me dessa solidão. Espero não ofendê-lo, chamando-o assim de menino. O senhor o é. Que bom Deus o guarde assim, para sempre. Pergunto-me o que o senhor fez. Como o senhor o fez, Ou antes, não o pergunto mais. Está tudo bem. Não acreditava que a resignação fosse possível. E não foi a resignação que me veio de fato. Ela não está na minha natureza. E meu pressentimento sobre isso não me enganava. Eu não estou resignada. Estou feliz. Não desejo mais nada. Não me espere amanhã, não. Irei me confessar com o abade X, como de costume. Tentarei fazê-lo com a maior simplicidade, mas também com a maior discrição. Concorda? Tudo isso é tão simples. Quando disser pequei voluntariamente contra a esperança a cada hora do dia há 11 anos, terei dito tudo. A esperança. Eu a tive morta em meus braços, na terrível noite de um março ventoso, desolado, e senti o seu último alento em minha face num ponto que não esqueço. E eis que ela ressurgiu, não emprestada desta vez, mas dada. Uma esperança feita para mim, somente para mim, que não se parece mais com aquilo que os filósofos chamam assim, como a palavra amor, não se parece com o ser amado,
Uma esperança é como a carne da minha carne. É uma coisa inexprimível. Precisaria ter palavras de uma criancinha. Queria dizer-lhe estas coisas agora à noite. Precisava. E depois não falaremos mais, não é? Jamais. Essa palavra é doce. Jamais. Enquanto lhe escrevo, pronuncio-a em voz baixa. E parece-me que ela exprime de uma forma maravilhosa e inefável a paz que recebi do Senhor. Pus a carta dentro da minha imitação, um velho livro que pertenceu à mamãe e que ainda tem cheiro de lavanda. A lavanda que ela colocava em sachês na roupa de baixo, como se fazia antigamente. Ela, mamãe, não o leu muito, pois as letras são pequenas e as páginas de um papel tão fino que seus pobres dedos, rachados pelos alvejantes, não conseguiam virar. Jamais. Jamais. Por que isso? É verdade que essa palavra é doce. Tenho vontade de dormir. Para acabar meu breviário, precisei caminhar de um lado para outro. Meus olhos se fechavam sozinhos. Se sou feliz ou não, ignoro. 6h30. A senhora Condessa morreu esta noite.